Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Olha que tema maravilhoso e sensacional. Que coisa linda. Você tem medo de ser traída? Ou você já foi traída? Vamos lá? Tá tudo bem aí? Som, imagem? Como que tá? Tá tudo ok? A imagem tá boa? O som tá bom? Tá ótimo. Tá tudo jóia? Uhum. A luminosidade? Você começou já? Vamos lá começar esse tema. E para agitar esse tema, vamos cantar uma musiquinha que foi a sensação durante muito momento, pra gente começar toda essa troca e compartilhamento. E eu, infiel. Deixa eu pegar aqui, eu peguei uma colinha aqui, porque eu sabia só a rimazinha desse. E eu, infiel. Eu, infiel. Eu quero ver você morar no motel. Assuma as suas consequências dessa traição. Até rima, né? Bonitinho, né? Mas isso realmente é o que a gente colocou na nossa mente. É normal trair. É normal ter uma relação extraconjugal. Mas isso perante aquele que nos vê, independente de a gente saber que ele está vendo, perante ao amor daquele que nos conduz, da energia do universo, Deus, será que isso é realmente bem visto pelos olhos dele? Em você ter buscado tanto a realização de estar junto com uma pessoa, de construir uma família, de construir um legado, né? Trazendo aí a vida, ogivas nucleares que são as sementes através dos filhos. Perante a isso a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre esse tema. Você tem medo de ser traída ou você já foi traída? Porque essa musiquinha foi só para dar uma agitadinha. E eu, infiel. Vamos lá. Mediante esse tema, eu fui buscar algumas informações pra gente ver como o negócio é gritante, gente, tá? Ó, pesquisa revela, uma pesquisa de um aplicativo, tá? Que o Brasil é um dos países mais infiéis da América Latina. Vocês têm noção da dimensão disso? De achar que tudo é normal, tudo é assim mesmo e pronto? É complicado, né? Mas olha o poder dessa fala, né? Dessa coisa toda que é a infidelidade. E principalmente extraconjugais, tá? Não tô falando nem quando você tá no relacionamento de um namoro, de um noivado, tá? Que você ainda tá fazendo o recrutamento e seleção. Mas se você faz um recrutamento e seleção muito bom, você não vai ter esse tipo de desvio de conduta, desvio de busca, né? Porque você tá encontrando, você tá trocando ideia com a pessoa, né? Do que você realmente quer e o que ela quer dentro dessa relação, né? E foi assombroso para mim, porque lá na frente um pouquinho eu vou falar o motivo dessa fala minha sobre a infidelidade, né? Que é um dos temas realmente que me chama muito a atenção, porque tem muito a ver com o meu chamado, com a relação do que realmente eu quero aqui ajudar e compartilhar com vocês. E nessa pesquisa fala que de cada 7 de 10 pessoas, o aplicativo lá de relacionamento fez essa pesquisa, considera que é possível amar e ser infiel. Vocês têm noção disso? O que revela isso aqui? Que você está casada, você está com alguém e você dá uma fugidinha, uma pulada de cerca, buscar algo diferente. É normal. Não, isso não é normal. Isso não é normal.
Não vem dizer que isso é normal. Não é. Gente, pelo amor de Deus, onde é que fica todos os princípios? Onde é que fica toda a troca? Não é normal. Não venha me dizer que isso é normal. Para mim não é normal. Nunca vai ser normal. E é em virtude dessa insatisfação, em virtude de ter me curado, em ter encontrado resposta, ter me autorresponsabilizado, é que eu tô aqui fazendo essa live pra gente fazer uma troca e um compartilhamento de tudo que isso realmente me revelou e me mostrou. Então, assim, os entrevistados, inclusive, consideram que tudo bem se você trair de vez em quando. Ainda coloca assim, olha só, que na pesquisa, 62% dos brasileiros consideram a infidelidade algo natural, até certo ponto, mais comum para os brasileiros que começam infidelidade por motivo sexual. Vocês têm noção? Ou seja, você começa com problemas, com dificuldades na sua relação, você não tem a responsabilidade de conversar com aquele que você está dividindo o mesmo teto, está dividindo a mesma cama, e você vai para a rua e você trai, você encontra outras pessoas por uma falta de autorresponsabilidade sua dentro da relação. E achar que isso é normal. Ah, é normal. Então, assim, inclusive essa pesquisa aponta que o problema é bem maior quando relacionado aos conflitos dentro da relação quanto a relações sexuais. Pode nem falar assim, sexuais, porque aqui a gente tá em rede aberta, né? Que eles bloqueiam. Então, assim, é nítido a gente identificar que existe um tumor, um câncer, né? Dentro, realmente, do relacionamento das pessoas, nessa troca que você está realmente buscando construir a sua família, você construir realmente um relacionamento saudável, em virtude de coisas que você vem lá da sua criança, que vem lá de coisas que você não resolveu, de coisas que estão mal resolvidas dentro de você, seja as coisas mais íntimas até coisas mais simples, né? E esse que é a grande virada de chave. Você entender que as respostas estão todas dentro de você. E vocês veem que eu fico assim, né? É algo assim que me dá aflição. Vamos lá. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que existe um caminho, que existe uma forma, tá? Existe algo que você precisa realmente entender, é que você é autorresponsável por tudo aquilo. Ah, o culpado é ele, porque ele não tem interesse, porque a relação tá chata, porque eu não gosto, porque eu vou pra cama com meu marido, com meu namorado, enfim, com tanta liberdade hoje, né, da parte íntima, que assim, sem julgamento, mas eu acho que a gente precisa realmente compreender a autorresponsabilidade da gente ter realmente uma intimidade com uma pessoa depois de a gente ter feito um recrutamento, uma seleção e o entender, né? Mas isso aqui é o livre-arbítrio de cada um, né? Quem sou eu para ficar aqui dando realmente responsabilidade para você? Então, assim, existe um caminho. Esse caminho é você se autorresponsabilizar. Eu estou numa relação, principalmente conjugal, não está boa, eu estou sendo traída, eu estou traindo, enfim, seja lá qual seja o seu ponto de partida, como você está. Então, o que você tem que entender é autorresponsabilidade. Segundo ponto, eu quero realmente ter um relacionamento que me traga realização? Porque vocês já passaram para entender que quando a gente namora, quando a gente quer empolgação, por que tudo isso vai esfriando? Por que essa chama, esse fogo que existe? Ah, Sandra, porque as responsabilidades de trabalhar,
de ter filhos, de cuidar de casa, de ter responsabilidades. Tá, mas você não está cuidando do principal, que é o seu cônjuge ou a sua cônjuge, enfim, o seu marido ou a sua esposa. Vocês entenderam que o Lúcifer quer isso, que a gente desista de construir nossa família, que a gente desista de saber que realmente existe amor, que existe sim um relacionamento saudável, que existe sim você dizer assim, uau, existe um caminho. E esse caminho só depende de você encontrar. E estou aqui para compartilhar com você um dos caminhos. Então, a autorresponsabilidade, a busca realmente de que você quer realmente estar junto com essa pessoa e trilhar realmente uma vida a dois. Outro passo aqui que é muito importante, você saber que o relacionamento, ninguém completa ninguém. Você tem que estar completa, você tem que ser completa. Ele te complementa. A partir do momento que você traz essa responsabilidade, que ele me complementa e esse complemento traz a nossa aliança, essa alça, Deus, meu cônjuge, a minha cônjuge. Deus, marido, mulher. Deus, homem, mulher. E esse laço realmente seja solidificado, eu quero sim viver algo novo. Sem ter que parar e olhar assim, poxa, mas meus pais não foram assim, meu sogro não foi assim com minha sogra, meus amigos não têm um relacionamento assim. Você tem que saber se você quer. Se você quer, você pode. Porque foi assim que eu cheguei nas minhas resoluções, nas minhas respostas, nas minhas realmente feridas, que tinha muito a ver com tudo que eu trazia de bagagem. Então, assim, identificou essa autorresponsabilidade e você começa a tratar o seu amor próprio. Sim, o amor próprio. Sim. Em segundo, essa conexão, eu e eu mesma. Eu e o Criador. A imagem e a semelhança que existe dentro de cada um de nós. Isso é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. E também um passo muito importante que é perdoar e se perdoar. Ou vice-versa, se perdoar primeiro e depois perdoar. Né? Porque de que adianta você perdoar os outros, mas não perdoa a si mesmo? Do que adianta você perdoar os outros e você carregar esse outro? Você pode até não perdoar a situação, o ocorrido, mas a pessoa tem que ser perdoada. Lembra-se lá no versículo da Bíblia, da passagem? Perdoa 70 vezes 7. Isso dá muitas vezes, ou seja, sempre. E quando você não perdoa, você carrega e cava 2 buracos, um para ele e para você, um para ela ou para você. Então, dependendo da gravidade desse perdão, dessa procura realmente pela resposta, deixa eu só ajeitar aqui que quem sabe faz ao vivo. Tá dando um tombozinho aqui. Quem sabe faz ao vivo, assim mesmo, né? Então, assim, você baseado no que você identificou realmente, cada um tem uma história particular, né? Peculiar. Cada um tem realmente um direcionamento, uma mágoa, uma dor, né? Só para poder trazer um pouquinho aqui de clareza para vocês sobre a minha dor. Eu, quando tinha por volta aí de 7, 8 anos, Deus colocou um desejo enorme de construir minha família, né? De ter a minha família com meus filhos. Isso baseado naquilo que eu sentia e via da relação dos meus pais. Olha que coisa maravilhosa. E quando eu percebi a grandiosidade daquilo, eu falei assim, é isso. É isso que eu quero ser. Sabe aquela pergunta assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero casar e ter filhos. Mas isso, para a época em que eu tinha 12, 13 anos, era
morte. Então você acaba recolhendo, omitindo o seu desejo, né? E motivo esse da escritura desse livro, Criança Ferida se Fere, né? Que aqui eu conto realmente o enredo dessas feridas, né? Então assim, me ferindo, primeiro ponto foi esse de ser assim, inaceitável a pessoa desejar criar ou construir uma família. Segundo ponto, a idade da infância passando e você começando a observar e perceber coisas na relação dos seus pais, né? Conflitos e muitas brigas, né? E por acaso, traição. Traição por parte do meu pai. Eu, por ser a filha primeira, né? Adorada e assim mimada, né? Pelo seu Pedrinho, que é meu pai. Hoje, graças a Deus, isso dentro de mim tá muito, muito, muito ressignificado, muito curado, muito entendido, né? Foi um caminho longo, mas necessário, né? E quando eu identifiquei que aquilo tudo eu estava levando para a idade adulta e começando a me relacionar, namorando, e eu percebia, sabe aquela coisa meio que louca, assim, de você, pensei que a pessoa tinha escrito alguma coisa aqui, que você começa a conhecer uma pessoa, a paquerar com a pessoa, e daqui a pouco você percebe que a pessoa ou já está num relacionamento, ou a pessoa é compromissada, ou a pessoa até mesmo já era casada. Isso muitas vezes você já está no envolvimento com a pessoa que você nem se detém do que está acontecendo. Você fala assim, meu Deus do céu, aonde eu fui entrar? E você percebe assim, que loucura é essa? Parece que todo o universo, todo mundo, eu estou atraindo, tem um compromisso, tá mentindo para mim, tá querendo trair a pessoa comigo. E aquilo foi me acumulando muita raiva, muito ódio, sabe assim, dizer assim, e simplesmente você ouvir essa fala linda e mansa de que trair é normal. Não, eu só tô namorando com a outra pessoa. Você tá tendo a oportunidade de fazer uma troca com uma pessoa para ir para um próximo nível, seja ele de noivado, até mesmo da construção do seu lar, do seu cônjuge, e você dizer isso que é normal, não é normal, não é normal. Então a minha história tem esse enredo, né, de que eu falei assim, Deus, você é mentiroso, você enfiou uma coisa no meu coração, de que era possível construir uma família, que era possível eu criar a minha família, como eu sempre desejei, e simplesmente só está me aparecendo o homem com compromisso, homem que já tem outra namorada, homens até compromissados, casados, que quando eu percebi, eu falei assim, peraí, Sandra, o que você está fazendo com isso? Com sua vida? O que você quer com isso? Não é isso que eu quero, porque para mim, trair nunca foi normal. Porque as dores que eu vi a minha mãe passando pelos relacionamentos que meu pai tinha extras conjugais, eu falo assim, eu nunca quero passar com isso. Mas eis aí uma coisa a ser entendida. Aquela ferida que ficou na criança, assim como na minha história aqui, criança ferida se fere, não some até que você pare, cure, se autorresponsabilize e vá para o próximo nível. Então, indo para a idade adulta, eu percebi que assim, não adiantava eu mudar, não adiantava eu querer ser diferente daquilo, porque a ferida estava aqui, a dor estava aqui. Num dos últimos relacionamentos extraconjugais que meu pai teve, ele teve um filho, uma outra pessoa, casado com minha mãe, teve um outro filho fora da relação. E a minha mãe, por amor,
por querer manter a relação, né, dentro dos condicionamentos que eram, aceitou. E adivinha quem que criou essa criança? Olha que passagem que eu passei. Primeiro, Deus colocou no meu coração para eu construir minha família, que eu queria sim naqueles moldes, naquele modelo que tinha meus pais, né? De construir uma família, de ter toda aquela coisa de almoçar junto, dormir todo mundo, sabe? Ter uma união, uma confraternização. Deus colocou esse desejo no meu coração. Vou chegando para a idade mais de adolescente, a decepção, né? De várias traições, de vários conflitos, uma educação tóxica, uma educação rígida, né? E eu sem entender isso tudo, começo a minha idade adulta, o que é que eu faço? Levo toda essa bagagem para quê? Para minha vida. E o que acontece com isso? O que eu contei aqui para vocês. Muitos relacionamentos que eu ficava perguntando, Deus, por que está acontecendo isso comigo? O Senhor coloca algo no meu coração, esse desejo enorme de querer construir a minha família, e só me aparece tranqueira, bem popular, né, gente? Tranqueira. Só me existe homens compromissados, ou está namorando, ou está noivado, ou até mesmo casado. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero. E é como eu falei para vocês, o caminho. A autorresponsabilidade. Eu verbalizei. Senhor, se tu colocastes esse sentimento, esse sonho, essa realização que meu coração viu, eu quero que o Senhor me mostre. Então, naquele momento, eu determinei que eu não iria mais me relacionar com ninguém até eu entender o que era tudo aquilo. Como eu poderia ajustar, melhorar. E eu falava os 4 ventos assim, não quero mais me relacionar com ninguém, não quero mais namorar com ninguém, não quero mais ter caso com ninguém. Acabou. Cansei. Deus colocou um negócio no meu coração, uma mentirada, e eu tô aqui sofrendo e eu desisto. Então, fui construir minha vida profissional, fui construir algumas coisas que eu queria e nada, gente, absolutamente nada que eu iniciava, eu concluía. Identificações na autorresponsabilidade. Bloqueios, sabotadores, crenças limitantes em relação a tudo que eu tinha visto e construído dentro da casa dos meus pais. Como eu poderia chegar num relacionamento com toda essa bagagem? Como eu poderia avançar para um próximo nível? Deus não tinha feito nada diferente do que Ele prometeu. Eu que precisava. Nós que precisamos nos autorresponsabilizar daquilo que a gente está carregando. E aí começou todo o meu processo, né? E esse processo foi porque eu desse um basta e eu permiti que ele entrasse realmente na minha vida. E esse aprofundamento fez com que eu me tornasse aquilo que eu queria ser, né? Aquilo que realmente eu acreditava e acredito. Existe sim relacionamento saudável, existe sim vida 2 extraordinária. Esse ano, 2022, vou fazer 25 anos de casada. Só para vocês terem um brief aí de que vale a pena realmente você identificar, você direcionar toda a energia para fazer realmente essa limpeza, né? Essa identificação, essa resposta de que é possível sim, né? Então, assim, baseado nisso, eu simplesmente comecei a entender que existia uma dinâmica por trás de tudo isso. Que hoje, com a informação que eu passei para vocês, que as pesquisas de um aplicativo de relacionamento fala que
trair é normal. Mas como assim trair é normal? E aquela vontade, aquele desejo de dizer, não, trair não é normal. O normal é você ter uma relação linda e duradoura, porque isso é o desejo do nosso Pai. Esse é o desejo de Deus. E com isso você se sentia assim, uau, meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. É maravilhoso. Esse assunto, gente, me empolga muito, porque para compartilhar com vocês um pouco, eu tenho essa relação graças a toda essa construção, essa minha autorresponsabilidade. E eu estava lá na minha CLT, né, vivendo a minha vida normal, né, abençoada, frutífera, né, maravilhosa, com meus filhos, com meu marido, e tô eu em plena pandemia, na sala da minha casa, trabalhando home office, que era realmente o modelo que estava sendo feito pelas empresas, né? E meu esposo, por um acaso, veio na sala e ligou a TV. E quando ele ligou a TV, me deparei com uma pesquisa que mostrava em um canal de TV, não lembro o que. E foi muito breve, porque ele ligou, ele desligou e saiu. Eu falei assim, gente, não entendi nada, mas enfim. Só para vocês terem uma ideia, o que falava a pesquisa? Que, em virtude da pandemia, as pessoas estavam se separando muito mais, cancelando suas cancelando, né? Quem faz aquela união estável, cancelando, desistindo. Gente, aquilo foi um baque tão grande no meu coração. Sabe o que eu me senti? Egoísta. Uma pessoa extremamente egoísta. E meus dias não foram nunca mais, depois daquela informação, o mesmo. Isso era julho de 2020. E um mal-estar, olha eu, cheguei até a consultar cardiologista e neurologista, porque eu não entendia aquele incômodo. Aquele incômodo, gente, era Deus falando dentro do meu coração. O quanto eu estava sendo egoísta, o quanto eu estava sendo, sabe, mimizenta, de não querer abrir minha boca, de estar aqui e poder compartilhar tudo aquilo que Ele fez por mim, que eu posso compartilhar com vocês. E eu senti uma angústia, um mal-estar, e buscava médico, fazia exame, nada, até eu me deparar que era o Senhor falando comigo sobre o meu chamado, sobre realmente a necessidade de eu trazer à tona, de eu compartilhar, de eu trocar tudo isso de tão maravilhoso que foi comigo, né? E eu falo muito assim, que quando você recebe um chamado, você jamais se cansa, você jamais desiste. Sabe por quê? Porque quem te chamou não desistiu de você. Quem te chamou não deixou você de lado. Ele só esperou. Assim como a gente aprende a ter a paciência, né? E conforme eu fui, né, desenvolvendo esse entendimento do meu egoísmo, né? Por que eu estava me sentindo tão mal com aquela reportagem? E aí tudo são peças de Lego, né? Tudo foi se juntando, respostas vindo. E eu entendi que não dava mais para Sandra ficar calada com tudo aquilo que o Senhor me revelou, com tudo aquilo que eu fui transformada, com tudo aquilo que eu despertei, com tudo que eu realmente percebi que era o meu chamado. E qual é o meu chamado? Ajudar pessoas que foram traídas e que estão realmente necessitadas, curar, restaurar, dar um significado para isso e dar um próximo passo. Então, baseado nisso, eu falei assim, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Trabalhando CLT, trabalhando 8, 10 horas, eu trabalhava na área de RH, né, com benefícios de uma grande empresa,
E, mais uma vez, covardemente, eu levei ao Senhor, né? Que eu tinha 22 anos de empresa, gente, só para vocês terem uma ideia. E eu simplesmente falei assim, meu Deus, eu vou pedir demissão desse tempo todo. Olha só, querendo barganhar com Deus, gente. Pelo amor de Deus. Infelizmente, eu tenho que trazer aqui a verdade, porque a verdade liberta, né? E eu covardemente falei assim, meu Deus, mas eu não vou ter coragem de pedir demissão da CLT esse tempo todo, o que eu vou fazer? E eu levei ao Senhor, falei assim, Deus, desculpa, o Senhor tá percebendo que eu tô aqui me esforçando, eu quero mudar isso, eu quero realmente me entregar, eu quero realmente fazer acontecer, tal. E o que aconteceu? Estávamos em pandemia 2020. A empresa comunicou, isso foi julho de 2020, esse meu despertar com essa reportagem. E tava eu, né, continuando fazendo as coisas, pesquisando, vendo as possibilidades, me esforçando dentro do possível, já que eu tenho que cumprir jornada de trabalho e tudo que eu tenho que entregar, né? E eu levei ao Senhor, falei, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer não, me ajuda aí, pelo amor de Deus. E quando foi em outubro, se eu não me engano, porque eu sou muito boa de data, eu gosto pra caramba de data, 9 de outubro de 2020, a empresa, como eu trabalhava no RH e tinha acesso às informações iniciais, antes até mesmo de ir para os empregados, né, os colaboradores, veio um comunicado dizendo que a empresa estava disponibilizando demissão voluntária. Gente, eu me ajoelhei na sala da minha casa e eu falei, Senhor, Tu me amas. Senhor, eu digo sim para o Teu chamado. Eu digo sim para aquilo que Você colocou no meu coração. Eu digo sim, não sei como, o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me orientar, o Senhor vai me direcionar, mas eu digo sim. E eu acionei meu gerente, comuniquei que eu gostaria de participar, e assim, em 17 de novembro de 2020, assinei a minha saída da empresa. Aí começou todo o meu processo, porque uma pessoa que vem formatada, né, de uma mentalidade CLT, é muito diferente de você vir para empreender. Como começar? E começaram os meus processos internos, porque o meu processo relacionado à minha cura da infidelidade, das traições, isso já estava resolvido. E bem resolvido, graças a Deus. Hoje a gente ainda é um casal em época de núpcias, que é maravilhoso. Olha, eu quero assim espalhar isso para o mundo, porque é maravilhoso você estar com uma pessoa e ter essa troca. Já viram que eu me empolgo com isso, né, gente? Então, comecei o meu processo, né? Para onde vou, como vou, primeira necessidade de aprovação, como é que eu ia vir aqui, fazer uma live, falar sobre tudo isso, trocar essas ideias e tudo é começar, estar em movimento, né? Eu me lembro, nossa, eu tenho tanto histórico de live, gente, lá no começo, então praticamente eu acho que uns 4 meses depois, não, abril, eu estava participando de uma mentoria e teve um desafio, né, para que fizesse live. Eu não sou uma pessoa de pouco movimento, eu gosto logo de ser algo longo. Eu me comprometi colocando na minha bio, porque quando você se compromete, quando você se entrega, não tem como você fugir. Porque tem dia que você não quer fazer, tem dia que você fala assim, hoje não dá porque eu tô atarefada. Eu determinei que todas as terças eu estaria fazendo live para ir compartilhando. Mas compartilhando o quê e como? Que eu não sabia para onde ir. Eu sabia que tinha algo no meu coração que predominava para poder ajudar as pessoas no sentido desse meu histórico, dessa minha história, né? Das infidelidades, das traições, né? Mas como trazer isso aqui?
como levar para as pessoas de uma forma que eu pudesse realmente compartilhar, ajudar, assim como eu fui ajudada. Aí que começa os enredos, né? E eu falei assim, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir live para falar em tudo que eu estou estudando, tudo que eu estou aprendendo. E o primeiro passo é exatamente isso, né? A gente se disponibilizar. Eu falei assim, eis-me aqui, Senhor. E comecei a colocar, como eu sempre gostei dessa área de desenvolvimento pessoal, não direcionado como hoje eu direciono para essa questão que faz meu coração ardentemente se sentir feliz. Mas eu sempre gostei dessa troca, né, desse aprendizado, de poder compartilhar, de poder ajudar. Eu era dita na empresa onde eu trabalhava, tudo eu queria compartilhar, tudo eu queria ajudar. Então isso já era um indício de que algo muito estava por trás da Sandra, né? Então, se baseado em tudo isso, eu falei assim, peraí, eu vou começar, não sei como, né? Minha trajetória aqui no Instagram, não sabia mexer no Instagram, não sabia mexer nas ferramentas, não sabia, então assim, começa, só começa. E minha filha abençoada, maravilhosa, porque eles têm muito mais habilidades sem que sequer estudar, né? Começou a me dar os primeiros, né, toques, eu não gostando, mas gostando, eu te amo, filha. E comecei a fazer minhas lives, comecei a compartilhar, comecei a trazer assuntos que realmente eram relevantes, né, para toda essa trajetória. Criança ferida, vocês podem ver lá nos meus históricos lá. Criança ferida, relacionamento. Também te amo, minha filha linda. Essa é minha filha, gente. Relacionamento saudável, criança ferida, 5 linguagens do amor. Então, tudo que eu aprofundava, tudo que eu ia tendo realmente um domínio em fazer o uso daquilo, eu falei assim, eu preciso falar. E o negócio é começar, né? E nesse começo foi assim, e agora cheguei aqui. Perfeito, Maria dos Santos, exatamente isso. Porque assim, gente, todo mundo vai passar pelo processo. Lembra sempre da largata até chegar a borboleta. Ela não nasceu voando. Nós não seremos diferentes. Não vai ser diferente. Ah, mas eu estudei, Não vai ser. Você precisa entender que existe um processo. E esse processo é necessário. Você vai rastejar, tem dia que você vai cansar, tem dia que você vai achar que você vai desistir, tem dia que você vai achar que isso não é pra mim. As pessoas vão, primeiro passo, gente, se afasta das pessoas, ou você começa a entrar numa frequência, numa energia diferente, e essas pessoas que ficam, se afastam de você. Ah, Sandra, mas quando é a pessoa que está do meu lado, dá resultado. Ah, mas como que eu vou dar resultado se eu nem sei como fazer? O resultado não precisa ser inicialmente, é merecedor sim, financeiro, mas as mudanças dentro de você, em tudo que está acontecendo, faça quem está do seu lado, se você é casado, se você tem uma pessoa do seu lado, entender que essas mudanças estão fazendo muito bem para você, que está te trazendo um processo muito significativo. Então você vai perceber que a pessoa assim, nossa, meu Deus, como mudou. Olha, eu recebi uma fala do meu esposo esses dias que eu falei assim, uau, ele falou assim, amor, você que a gente chama pelo esse termozinho, amor, ai, que amo. Ele falou assim, amor, você parecia a pessoa mais fraquinha, mais sem... Gente, isso pra mim fez um total efeito. Isso é o resultado. Ah, Sandra, mas você tem resultado financeiro em tudo que você está desenvolvendo? Ainda não, mas estou no processo. O processo de largata para alçar meus voos. Isso vai demorar, depende do meu empenho. Me empenhando eu tô, fazendo eu tô, resolvendo o chamado eu tô. Então assim, eu chamei vocês para essa live, como eu faço toda terça-feira, para dizer que eu estou aqui
iniciando um projeto de mentoria, tá? Para poder auxiliar e compartilhar e mostrar o caminho, a direção, né? A mentoria se chama MSD, Mentoria Sandra Dantas, para que a gente possa fazer essa troca, esse crescimento. Porque uma vez que você ensina aquilo que você aprendeu, aquilo que você construiu, você, cresce 2 vezes. E esse é o meu chamado. Esse realmente é a infinita sabedoria de Deus quando falou: Sandra, você vai passar por tais situações. E eu, me questionava por que tudo isso, meu pai ter tido um relacionamento extraconjugal, ter tido um filho, minha mãe ter aceitado a trazer essa criança para dentro da nossa casa. E quem foi que cuidou da criança? A Sandra. Gente, mas tá tudo resolvido, tá? Me amo de paixão. Se um dia você assistir, meu irmão Sérgio, mais conhecido como Serginho, que Serginho não tem nada, ele é enorme, tem quase 1,80 m, 1,90 m, quase 90. Amo de paixão. Eu acho que o amor incondicional que você constrói dentro de uma situação tão grotesca, tão assim, na minha cabeça eu falava assim: meu Deus, essa criança aqui não é filho da minha mãe. Sabe assim, você chegava, tem horas que eu chegava a ficar tonta e não aceitar aquilo, mas o amor de Deus dentro da gente, e você vê que aquela criança não tem nada a ver com tudo aquilo. Ela tá ali só precisando que alguém zele por ela, cuide dela, dê amor a ela. E assim foi incumbida a minha função como irmã, quase mãe, né? De zelar, de cuidar, de dar banho, mas foi transformador e foi maravilhoso. Então, assim, baseado em tudo isso, estou hoje, realmente iniciando esse projeto dessa mentoria, que eu quero trazer para vocês realmente o que foi esse meu processo. Mostrar passo a passo, né? Eu vou abrir um grupo de transbordo para a gente construir realmente uma troca, para que a gente possa estar iniciando realmente esse processo. Por quê? Uma vez que eu começar a desabrochar, trazer à tona tudo aquilo que foi exatamente o que aconteceu dentro de mim, gente, eu vou estar construindo uma maturidade, enriquecendo a minha vida mais ainda, que isso não tem preço. E assim, deixa eu ver aqui, que vocês já viram que eu sou uma pessoa falante, né? Assim, vocês conseguem entender que essa menina que tinha necessidade de aprovação, problemas de identidade, gente, começa. A largata vai se movimentando lentamente, pouquinho, parece que os efeitos são quase mínimos do andar, mas é transformador, passo por passo. Aceite seu processo. Não sei em que estágio você está, não sei qual é a sua necessidade, se tem alguma correlação com o tema relacionado à traição, mas eu me disponibilizo aqui em estar ajudando, segurando na sua mão e trazendo você a autorresponsabilidade que você pode, você consegue, você merece. Sim, ser feliz dentro de uma relação. Sim, diga sim para você. E eu gostaria que vocês aqui compartilhassem o que vocês estão achando, o que vocês acharam e como que é tudo isso para vocês desse tema. Eu cantei até uma musiquinha no início da live, porque da Marília Mendonça, que virou uma febre, né? Aquele do eu infiel. Não sei nem cantar os demais estrofes da música, porque praticamente era unânime, né? As pessoas cantarem isso. Parecia até clichê, engraçado, muito bonitinho, né? Mas a gente percebe que
existe realmente uma dor, uma ferida, né? E com essa informação que eu trouxe para vocês desse aplicativo de relacionamento, é algo realmente necessário da nossa atenção, do nosso olhar. E eu estou aqui para ajudar. Eu vou pedir a ajuda da minha filha para colocar na minha bio, tá? O link para entrar nesse grupo, para a gente fazer essa troca legal, transbordar, construir, né? E também para poder... Obrigado, querida, obrigado, é uma missão, pois é. E chamado não dá para desistir, não tem como, não dá para dizer que não é, porque o Senhor fala todas as manhãs, quando as misericórdias se renovam, que minha filha querida, eu te proporcionei, sim, hoje mesmo, tá bom. A minha ajudante majoritária, a minha filha maravilhosa, e a gente percebe que isso vai direcionando, sabe, o que você foi chamado para aquilo. Por mais que você fique meia tonta, mas não tem como fugir. Tamo junto até depois do fim. Gratidão, gratidão, gratidão por estar aqui, por me ouvir. Fico extremamente feliz e realizada em poder compartilhar tudo isso, poder ajudar, né? Se vocês tiverem alguma amiga, algum amigo, né, que precise realmente ouvir essas palavras, ouvir essa história, né? Eu estou aqui para me dispor, para transbordar e para poder compartilhar e ajudar. Manda essa live, eu vou deixar salva ela por 24 horas, depois ela vai lá pro meu canal do Instagram, porque o Senhor tá pedindo para eu expandir isso. Eis a hora, é chegada a hora. Então é chegada a hora de essa largata começar a alçar outros movimentos, né? E começar a perceber que realmente que existe muita gente precisando de ajuda nesse tema. Medo de ser traída ou trair. Eu te espero aqui no meu canal. Fica juntinho aqui que tem muita coisa boa para vir. Tchau, tchau e uma boa noite.